Muito bem. Hoje eu vim falar para vocês sobre o medicamento, as fórmulas que as crianças devem tomar quando elas têm um diagnóstico de transtornos, né? Seria o de transtorno de hiperatividade, o déficit de atenção, o transtorno de espectro do autismo, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, a dislexia, ou seja, todos os transtornos eles devem ser muito bem orientados por neurologistas, tá bom? Nós temos aí 4 classes de medicamentos que as crianças fazem uso, tá? São os neurolépticos, os estabilizadores de humor e os antidepressivos e os estimulantes, né? Então, assim, os neurolépticos e os antipsicóticos, eles se encaixam dentro da risperidona, o aripiprazol, né? E tem os estimulantes de TDAH. O porquê que eu estou falando isso? Porque a criança, quando ela é medicada, ela absorve vamos colocar 80% do que nós passamos para ela. A criança que ela não é medicada corretamente, ela não absorve. Então, tá tendo alguns casos que estão passando batido aí, as crianças na primeira infância e primeira fase da alfabetização, que são hiperativas, que os pais deixam de ter esse olhar específico e a criança chega até nós profissionais como crianças dislexas. O porquê disto? A criança hiperativa, ela não consegue concentrar em sala de aula. Não tem um professor, corpo docente de uma instituição, de uma escola, que vai fazer com que essa criança aprenda e se alfabetize na primeira infância, no seu primeiro ano de alfabetização. E aí, quando ela chega na fase da leitura, que seria o segundo ano, terceiro ano, essa criança não consegue ler. Por quê? É uma criança hiperativa ou uma criança que tem TOD e ela não foi medicada no seu primeiro ano de alfabetização. E quando ela chega para fazer os testes com o neurologista, o que acontece? Ela é dada como uma suposta criança disléxica. Ela perdeu a primeira fase da alfabetização, que é muito séria e é muito importante. Então vamos lá. Na saúde mental da infância e adolescência, como eu disse, existem vários estabilizadores, várias fórmulas de que os neuropediatras fazem uso de medicamento e indicam essas crianças a tomarem. O que eu ouço muito? Ah, mas o meu filho precisa tomar o risperidona? Precisa. Meu filho precisa tomar a Ritalina? Ele foi orientado para tomar? O médico falou o que é para tomar? Então dá para o seu filho. Faça com que ele tenha um sistema nervoso central estabilizado. A partir do momento que ele toma esses estabilizadores de humor, ele consegue se concentrar, ele absorve mais do que nós ensinamos a ele e ele consegue entrar aí e não ter prejuízos acadêmicos futuramente. Porque, principalmente, como eu disse na primeira infância, ele vai conseguir ser alfabetizado, né? Os estimulantes de TDAH, né? Nós temos a lisdexamfetamina, metilfenidato, que hoje é considerado, né, umas moléculas de eficácia, que seria a Ritalina, porque quando se fala em Ritalina todo mundo assusta, ou Concerta. Ah, mas meu filho tem que tomar todo dia? Tem. Não adianta você dar um remédio, eu gosto de falar a fórmula. Não adianta de você dar a fórmula do seu filho de segunda a quinta ou de segunda a sexta, sábado, domingo você não dá. Como que essa criança, como que o sistema nervoso central dela vai fazer vamos falar assim, uma sinapse que ele precisa mesmo estabilizar e fazer uso desse medicamento? Se ontem ele estava estabilizado, hoje não. Então, o correto é todos os dias, no horário certinho, né, que o seu neuropediatra indicou, mas dentro da alfabetização, o correto seria todos os dias, sim. Não precisa ter medo, não são remédios que têm efeitos colaterais agressivos, não são fórmulas que têm efeitos colaterais que vai ter para a vida toda ou que é viciante, tá? Não é viciante. Viciante vamos já assim num ponto bem específico. Quando você toma uma bebida que tem álcool ou uma bebida que tem droga todos os dias, ela é viciante, porque se você parar, você vai ter surtos ou vai ter algum transtorno ali em cima daquele vício. As fórmulas, que são tratamentos, que são estimulantes, que são antipsicóticos, antidepressivos, estabilizantes de humor em principal, ela não é viciante. Ela vai fazer com que no decorrer da vida aquela criança vai estabilizando
o sistema nervoso central dela, para que ela consiga entrar num estágio tranquilo e consiga absorver tudo que passarmos para ela. Cada criança é um ser único, deixar bem claro. Então, cada criança ela tem o seu tempo de uso, a sua quantidade de uso, conforme o seu neurologista ou psiquiatra da infância estabelecer para aquela criança. O que eu quero que vocês estejam cientes, papais e mamães, que esta criança tem que ser realmente medicada. Ela tem que fazer uso desse medicamento todos os dias, para que ela não tenha prejuízos acadêmicos, para que ela não seja uma criança laudada como dislexia, que ela não seja uma criança laudada como déficit de atenção, que às vezes ela não tenha. Eu espero que vocês tenham um pouquinho de consciência e saiba que a responsabilidade do seu filho em relação a fórmulas e medicamentos é totalmente sua. E está em suas mãos para fazer o bom uso dela, conforme o neurologista, o especialista, né, o pediatra ou o psiquiatra, né, receitar para a sua criança. O prejuízo acadêmico dela vai ser muito amenizado se você ajudar. Então, por favor, faça a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa e os docentes, professores, né, educadores, eles precisam dessa ajuda. Nós estamos passando por um tempo de dificuldade, né, com aulas remotas, e que o ano que vem vai aparecer grandes prejuízos na educação. E se você fizer a sua parte, eu tenho certeza que seu filho vai ter um desempenho melhor. Eu espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço.